Sim, o nascimento de Jesus dividiu a história em antes dele e depois dele. Mas o que é que isso tem a ver comigo, pastor? O que é que isso representa para mim? O nascimento de Jesus foi um marco não somente porque ele nasceu, porque ele desempenhou o ministério. O nascimento de Jesus foi um marco não apenas porque ele curou muitas pessoas, porque ele ressuscitou mortos, mas o nascimento de Jesus se torna o maior marco da humanidade porque ele próprio ressuscita ao terceiro dia. Ele vence a morte. Ele é Senhor dos senhores. O que mais me fascina no nascimento de Jesus é que a vida que ele disse que teríamos em abundância, e essa vida em abundância é muito mais do que uma vida terrena, por melhor que ela seja, mas é uma vida que nos alcança pós-morte, onde viveremos eternamente. Jesus vai além disso, ele nos ensina a viver. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Jesus nos ensina a viver. E é interessante que esse nascimento de Jesus, ele não acontece por acaso. O nascimento de Jesus, ele não restringe-se à história relatada no Novo Testamento, quando o anjo aparece a José e a Maria para anunciar que ela ficaria grávida do Espírito Santo e que daria um nome, e que daria um filho, e o nome desse menino seria Jesus. Não. A Bíblia toda, como nós vimos numa série passada, aponta para Jesus, assim como as profecias apontam para Jesus. Em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que Jesus aponta para Jesus como a semente de uma mulher. Essa profecia, ela se cumpre em Lucas 2,7. Em Gênesis 18, a profecia diz que Jesus será da descendência de Abraão. O cumprimento está em Mateus 1:1. Em Gênesis 17:19 diz também que a descendência seria de Isaque. Se cumpre em Mateus 1:2. Depois que Jesus seria da descendência de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, se cumpre em Mateus 1:2. Depois que ele seria descendente da tribo de Judá, Gênesis 49:10, se cumpre em Mateus 1, versos 2 e 3. Que Jesus seria herdeiro do trono de Davi, segundo Isaías 9:7, se cumpre em Mateus 1, de 1 a 6. O seu lugar de nascimento, profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, se cumpre em Mateus, ou melhor, em Lucas, capítulo 2, 4 a 7, Mateus 2 e 1. A profecia de Isaías 7,14, que fala sobre a época do seu nascimento, Daniel 9:25, se cumpre em Lucas 2, 1 e 2, depois Lucas 2, 3 e 7. A matança dos meninos profetizada em Jeremias 31:15, se cumpre em Mateus 2:16, depois 17, 18, quando o rei Herodes manda então matar as crianças. A fuga para o Egito, profetizada por Oséias, capítulo 11, versículo 1, se cumpre em Mateus 2, versículos 13 a 15, depois 19 a 20. Queridos, o nascimento de Jesus não foi um toque de mágica, não. Havia toda uma história desde o começo que apontava para ele, que dizia que o rei viria dentre os judeus. Aquele que haveria de trazer paz, de consolidar a esperança de toda uma nação, de toda uma gente, de todos aqueles que aceitassem como único e suficiente Salvador. O Messias esperado, profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, quando a palavra de Deus diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso conosco. Aleluia. Queridos, as profecias apontavam para um nascimento especial. Esse nascimento acontece. E aí?
que é que muda na sua vida? O que é que o nascimento de Jesus alterou no curso da sua vida? Vamos então conversar um pouco sobre isso. Cada vez que chegamos no final do ano, promessas são renovadas. Pior é que nós mentimos para nós mesmos. A gente tenta enganar nós mesmos muitas vezes. Porque às vezes, ano após ano, a gente faz uma promessa que nunca cumpriu, que sabemos que não vamos cumprir e fazemos de novo. E aí fazemos promessas e prometemos isso acontecer, e prometemos ser fiel à esposa. A esposa promete ser fiel ao marido. E os namorados fazem promessas uns para os outros. E então eu prometo que eu serei um empresário melhor, ou um funcionário melhor, que eu serei então alguém mais dedicado do que fui no ano anterior, né? Que o fruto desse trabalho eu vou prosperar, e eu vou comprar a minha casa, porque um dia já foi meta para eu comprar a minha casa própria, ou eu ter o meu veículo, coisas desse tipo, e eu faço tudo que é promessa da minha vida, menos uma: ser fiel a Deus e andar mais perto de Jesus. Isso está muito ligado, sabe o que, querido? Quando os nossos filhos nascem, aí nós trazemos para a igreja, nós apresentamos a Deus, oramos por ele, pedimos que o pastor ore, e a gente ora e perguntamos aos pais se os pais estão dispostos então a ensinar a criança o caminho que deve andar. Esse menino cresce muitas vezes sem o pai nunca ter chamado ele para ler a palavra de Deus junto com ele. Nunca. Alguns nem leem sozinhos. E aí quer que os filhos sejam bênçãos, sejam abençoados, se ele próprio negligenciou o ensino dessa palavra aos seus filhos. Isso tem muito a ver, queridos, com a maneira como eu tenho trabalhado a minha família. A minha oração hoje é que nesses 4 dias que faltam para acabar 2020 e para chegar 2021, que você ore pedindo a Deus que você quer viver uma vida mais perto dele, que você quer caminhar mais parecido com Jesus, que você quer realmente ser um cristão que ande segundo a vontade e a palavra de Deus. Porque, queridos, nessa vida abundante que Jesus nos dá, Ele nos ensina como viver. Jesus nos dá direções claras para um viver saudável, para um viver que agrade a Ele, para uma vida que enalteça o nome dEle, não o nosso nome. Jesus nos convida, queridos, a ter uma vida simples. É interessante quando a gente olha para a vida de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É assim que a palavra de Deus diz. Jesus era simples. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, diz a palavra de Deus. E aí, queridos, nós fazemos metas pessoais e mais metas, e sonhamos, e temos que sonhar mesmo. Eu sou um pastor que prego sobre sonhos, minha esposa prega sobre sonhos. Eu nunca parei de sonhar, mas eu sonho na expectativa de que Deus nos conduza nesse objetivo, de que Deus nos conduza nessa direção, para que aquele sonho se concretize e torne realidade. Jesus, no seu nascimento, nos ensina a ter uma vida simples. Primeiro, veja o que diz Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 5. Mais uma profecia de um dos chamados profetas menores, lá do Antigo Testamento. E esse nome de profeta menor não é porque ele era menos espiritual que o outro, não. É porque os escritos deles, comparado com o de Isaías, com o de Jeremias, com o de Daniel, são menos palavras. Então, diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenas entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então,
o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Aleluia! E ele será a sua paz. Ah, queridos, se Belém hoje é uma cidade muito pequena, você imagina isso há mais de 2000 anos atrás. Era uma pequena vila. E é lá que nasce o meu Salvador, é lá que nasce o seu Salvador, é que lá é gerado. E aí ele sai de Belém para nascer no Hotel 5 Estrelas, é isso? Cheio de ouro, com serviçais à sua disposição. Não, queridos. Jesus nasce no curral. Vou trocar o nome de estribaria, mas é para o curral. Ele nasce no curral. E ele é colocado, queridos, num coxo onde os animais se alimentam. Aquela manjedoura ali era um coxo forrado com palha, para que Jesus estivesse ali. É nessa situação que o Rei dos Reis nasce. É nessa situação que o Senhor dos Senhores nasce. É nessa situação que Jesus Nazareno, o nosso Salvador, o Salvador da humanidade, nasce. Sim. E o que esse nascimento provoca na sua vida? Essa é a pergunta que nós temos feito desde o começo do mês. Jesus nasceu, e aí? O que representa para você, meu amado, minha amada, você que está em casa nos assistindo, o nascimento de Jesus? Que isso tem mudado na sua vida? Ou é simplesmente uma data a mais no calendário de feriados, como tantos que temos aqui no Brasil? Não precisava de tantos, a gente tem feriado demais. Como tantos feriados que tem no Brasil, é uma data a mais. A diferença é que você enfeita a sua casa, eu enfeito a minha também, nós enfeitamos. Ornamos, daqui a mais alguns dias nós tiramos, as luzes se apagam. E aí, o que acontece na sua vida? Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para transformar a sua vida, amém? Não foi para mudar, não foi para uma mudancinha, não foi para dar um upgrade, não. Jesus morreu para transformar a sua vida. O nascimento de Jesus, ele transforma a vida de um homem, por mais miserável pecador que ele seja, ou se encontre ou se ache. Assim como ele fez com Paulo, que se autodenomina o principal dos pecadores, transformando ele de um homem cruel, perseguidor de cristão, num servo de Deus, ele faz com a sua vida. Ele tem o poder de transformar isso. Mas além de transformar, ele nos ensina a ter uma vida simples. Uma vida simples. Precisamos ter isso, queridos. Quando a gente vai para Mateus, no capítulo 6, e estamos ali depois das bem-aventuranças, vendo todos aqueles conselhos, todos, tá? Está lá algo que tem atingido em cheio a sociedade do nosso tempo. Essa sociedade líquida que tem vivido nos nossos dias. Ansiedade. Ansiedade. Mas Jesus diz, não andeis ansiosos. Por que você vai preocupar-se com o futuro se você não pode acrescentar absolutamente nada? Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Jesus diz, não adianta juntar tesouros na terra, onde o bicho vem e rouba, a traça consome, a ferrugem destrói. Não adianta juntar, mas nós queremos juntar. Vida simples, queridos, é, sem sombra de dúvidas, olhando para a palavra de Deus, o primeiro conselho para que você viva uma vida em harmonia com Deus, para que você viva uma vida que alegre o Senhor. Mas não, muitas vezes nós quebramos a cara porque não queremos viver essa vida simples. E aí começo a fazer projetos e planos que vão muito além daquilo que eu possa bancar, que eu possa sustentar. Pessoas e pessoas, ano após ano, insistem todo ano trocar de carro, sem poder trocar. Se você pode, se Deus tem lhe abençoado ao ponto de você ter dinheiro para fazer isso, para ter uma tranquilidade, você troca. Mas se você não tem, por que você vai fazer isso?
Porque você vai adquirir uma coisa que você não pode pagar, que está além daquilo que Deus tem lhe dado, que Deus tem abençoado você. E aí depois adoece, e aí depois a ansiedade começa a aumentar, começa a chegar a depressão, e eu começo a mergulhar. Tudo isso fruto da ausência de uma vida simples. Queridos, a gente precisa caminhar de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Não adianta querermos dar um passo maior que a perna, ou pôr o carro na frente dos bois, como diz o ditado, não, porque isso vai redundar em desastre financeiro e, consequentemente, doença. Vida simples. Na primeira celebração, eu disse uma coisa. Eu e minha esposa, mais de 30 anos trabalhando na Caixa, eu e ela, nós só compramos um veículo novo nesses 34 anos. Porque um amigo nosso tinha comprado, um veículo zero. Obrigado pela correção. Porque um amigo nosso tinha comprado e chegou para mim, ele estava vivendo uma situação e disse: olha, fica com o meu carro, e deu um desconto daqueles, e a gente acabou ficando com o carro. Nós nunca tivemos necessidade, eu tenho um carro zero? Não tivemos isso. Entenda, se você pode ter um carro zero, você tem um carro zero, tá certo? Comprando o seu dinheiro, sem nenhuma dificuldade com isso. Mas nós não devemos botar aqui, não, porque meu vizinho comprou um Mercedes, eu tenho que comprar um Porsche agora. Que onda é essa? Quem foi que disse isso? Primeira coisa é isso que eu quero dizer, vida simples. Essa vida simples que eles estão nos detalhes. Essa vida simples está em alguns detalhes que a pandemia tem nos ensinado a fazer isso. Conheço inúmeras pessoas, e muitas vezes eu fiz isso com a minha família, que no final de semana nós íamos para o restaurante comer. Pense no negócio. Eu gostava de cozinhar, sempre gostei, mas aprimorei os meus dotes culinários na pandemia. Por quê? Não saía e ia cozinhar. Resultado disso, muito menos da metade do preço, harmonia, ajudando a esposa ajudando, os filhos colaborando ali. Vida simples, gente. Esse tempo difícil tem nos ensinado muitas coisas, mas o maior ensinamento está na palavra de Deus. No nascimento do nosso Senhor. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenos entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Não é nenhum rei, não foi nenhum levante político, não foi nenhuma força como acreditavam os judeus, não. Mas foi na humildade, no nascimento numa manjedoura, que veio o Senhor Jesus para nos ensinar, através do seu nascimento, como devemos viver a vida. Vida simples, leva essa palavra no seu coração. A segunda coisa, deixa eu dizer um negócio para você. Há uma psicose na cabeça de muita gente, e isso tem afetado especialmente as novas gerações, porque se eu vejo o fulaninho ou a fulaninha que está rodando no meio das socialites, na moda, com uma roupa X, eu tenho que comprar uma camisa daquela marca. Eu tenho que comprar uma calça daquela marca. Você sabe quando é que vocês vão me ver com a roupa de marca? Quando eu não achar uma que dê no gordinho, ou quando eu pegar uma grande promoção, porque senão, gente, o alecrim me satisfaz muito bem. Pode ter certeza disso. A minha e a minha esposa, não temos nenhuma dificuldade com isso, tá? E olhe que quem me conhece sabe que a palavra que eu mais odeio e rejeito é uma palavra chamada avarento. Vocês sabem que não sou. Mas vida simples passa por alguns detalhes que nós precisamos ficar. Você sabe qual é o resultado disso? Nenhum dos meus filhos, nem a minha filha, mulher, cresceu com história de comprar roupa de marca. Nenhuma.
Vida simples, não esqueçam disso. Pensem em 2021, em viver uma vida simples, mas acima de tudo, uma vida que agrade a Deus, uma vida que honre o nome do Senhor. A segunda coisa é que o nascimento de Jesus aponta para que vivamos em segurança. Pastor, agora pirou de vez. Segurança nesse tempo? Nós não temos segurança nenhuma. As pessoas são assaltadas, são assassinadas nas ruas. Mesmo agora, nesse tempo de tanta solidariedade, pessoas têm tirado vidas de outras pessoas. O feminicídio tem se tornado a maior droga do século 21. Mas a promessa de Deus é de uma segurança que vai além disso. É de uma segurança muito maior. Miqueias 5:4 diz que Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ah, meus amados, só Deus nos faz andar em segurança. Mas pastor, tem crente sendo assassinado? Tem sim, e aí? Tem pastor sendo assassinado? Tem sim, e aí? Nada disso afeta a segurança de Deus, queridos. Você sabe por que é que tem muita gente questionando isso? Porque tem muito crente com medo da morte. Tem muito crente morrendo de medo de morrer. Espera aí, gente, tem algo errado. Que história é essa? Você pergunta, pastor, você quer morrer agora? Não, eu não quero morrer agora. Porque o tempo da minha vida está nas mãos de Deus. Mas eu nunca vou ter medo de morrer, nem nunca tive. Sabe por quê, gente? Porque eu prego que o céu é o melhor lugar, e eu creio nisso. Eu creio que o céu é o melhor lugar. Se o céu é o melhor lugar, por que eu vou ter medo de ir para lá? De onde saiu essa história? Esse evangelho não bate, ou esse temor do crente não bate com o evangelho da Bíblia. Não, não. Deus é a nossa segurança, amém? Jesus é a nossa paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei mal nenhum. Meus amados, que 2021, que a gente não sabe o que é que vai acontecer, e nem eu quero saber, porque eu não quero ficar ansioso sabendo o que é que vai acontecer em 2021. 2021 está aí, está chegando, há 4 dias. Dia 31, nós estaremos aqui das 20 às 22 horas, celebrando a Deus, agradecendo por 2020 e dizendo, venha 2021, porque nós queremos viver sob os cuidados de Deus. Está chegando. Então não sei o que é que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. Assim como Deus cuidou de nós em 2020, Ele vai cuidar no ano que vem. Mas vai cuidar mesmo, não tenho dúvida. Gente, quando eu olho para cá, eu estava conversando com um colega pastor, há mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, e ele disse, Tagino, eu fico pensando, rapaz, como é que você amanhece todo dia 1º de cada mês? Eu não entendi o que o colega estava dizendo. Aí eu disse, rapaz, eu não entendi. Ele disse, rapaz, como é que você chega o dia 1º de cada mês? Estou falando como pastor de igreja, ele dizendo, e aí você olha assim e diz, puxa vida, já estou devendo aluguel desse mês. Puxa vida, tem os funcionários da igreja que a gente tem que pagar. E as contas da reforma, a igreja está fechada. Eu digo, epa, a igreja não está fechada não. O templo está fechado, estava no meio da pandemia. A igreja do Senhor está viva, está aí. E quando eu olho para cada detalhe desse, cada coisa, desde a caixa de som, a cada placa dessa do forro, a tela, o som, tudo isso, a mesa, tudo isso, eu vejo Deus cuidando da igreja assim, ó, na palma da mão dele, nos conduzindo, nos fazendo andar em segurança, porque Ele é a nossa segurança, e se estamos seguros na mão dele, não tem cão, não tem diabo que tire isso, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Senhor da vida. Jesus nasce para nos ensinar a andar com simplicidade, a viver uma vida simples e a crer que nele nós estamos seguros.
Venha pandemia, venha vacina, vai vacina, aconteça o que acontecer, seguro, estamos nas mãos de Deus. Ah, meus amados, mas Jesus, no seu nascimento, continua nos ensinando algo muito especial, que é a viver em paz. Quem recebe Jesus, recebe a paz de Jesus. Miqueias 5:5, ele será a paz. Sabe de uma coisa? Eu sempre lembro de um episódio, e esse não era um episódio que envolvia Covid, nem tinha ainda, faz muito tempo, um grande amigo, nosso irmão em Cristo, homem de Deus, teve câncer. Um câncer muito agressivo no estômago, ele tratou esse câncer. Nós congregávamos na mesma igreja na época, e ele fez a cirurgia, levantou daquela doença e caminhou 2 anos muito bem. E ele dizia para mim e para a Neuza, junto com a esposa, éramos um casal, 2 casais muito amigos, e ele dizia que começaria a dar o testemunho dele depois de 2 anos, que ele sentisse que Deus o havia restaurado a sua saúde. E quando completou 2 anos, o irmão Cécio Zenaide começou a testemunhar do cuidado de Deus sobre a vida dele. Interessante que Cécio falava do cuidado, de como Deus cuidava dele. E pouco depois desses 2 anos, o câncer voltou. E voltou ainda mais feroz. Ele tinha uma cunhada que era enfermeira, que entrou com ele para a sala da segunda cirurgia, e nessa segunda cirurgia não foi feito absolutamente nada. É aquele velho ditado, abriu e fechou. O médico olhou, viu que não tinha condições, fechou. E dali foram algumas idas e vindas de casa para o hospital, até que ele foi para o hospital. E no hospital eu visitei algumas vezes, li a Bíblia com ele, cantei com ele, e ele vai para a UTI. E na UTI os seus rins começam a paralisar. E eu chego lá então, num daqueles dias, ele ali deitado, começando a inchar por causa da paralisia dos rins, já fazendo hemodiálise, né? Eu pego na mão dele, ali, disse, meu irmão, e aí, como é que você está? Ele disse, eu estou jóia. Eu estou jóia. A impressão que veio à minha mente, eu disse, eu sou um desgraçado. Eu não entendia até aquele momento como alguém naquela situação por dizer que estava jóia. Mas logo em seguida eu entendi que mesmo naquela situação, ele se sentia cuidado por Deus, porque Deus, através de seu Filho Jesus, é a nossa paz. Não há doença, não há mal, não há tempestade, não há pandemia que roube a nossa paz quando ela está centrada em Jesus Cristo. Absolutamente nada, ele nos deu a paz. Por isso que em João 14:27 ele diz, deixo-vos a minha paz eu lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Queridos, a paz de Jesus é algo tremendo. Poucos dias depois, eu estava para fazer aquela que seria a última visita, e a esposa dele estava lá, e a assistente social a chama para ir ao quarto, e ela me convida para ir junto, e eu entrei com ela para receber a notícia de que ele tinha partido. E aquela paz que o Cécio declarava, eu vi a esposa dele declarar ao meu lado. Quando a médica, após noticiá-la, a médica começou a chorar ali.
Estávamos no recém-inaugurado hospital, acho que hoje é Rio Grande, ali, depois do PAP, era novíssimo o hospital ali. E ali a médica começa a chorar, e a irmã Ângela pergunta: por que a senhora está chorando? Ela diz: porque o meu marido tem um câncer muito parecido com o de Sérgio, e eu sei que ele não tem muitos dias para frente. E Ângela abre a boca e começa a falar do amor de Jesus para aquela mulher. Só faz isso quem tem a paz que não acaba. Jesus nasceu para nos ensinar a ter uma vida simples. Jesus nasceu para nos fazer viver em segurança e para nos dar a paz que excede todo entendimento. Jesus é a nossa paz. Jesus quer ser a sua paz hoje. Jesus quer encher o seu coração de alegria. Jesus quer que você seja alguém que aceite de todo o coração, alguém que se entregue a Ele de todo o coração,